gelado deles. Só alegria, beleza pura. Só alegria não, porque infelizmente hoje temos que falar aí de um assunto muito triste aí, que foi, né, nesse último dia 15 de abril aí. Esse último dia 15 de abril, não sei se está correto, mas acabamos aí tendo aí um incêndio da Capela de Notre Dame. E hoje resolvi fazer um vídeo aí bacaninha, bem curto. Na verdade não sei se eu vou conseguir fazer um vídeo curto, mas eu pretendo aí falar um pouco aí de Notre Dame e da importância, né, o porquê que é um documento histórico tão importante. Ela foi construída ali a mando do rei Luís VII em 1163, né, e comandada ali pelo bispo Maurice de Sully. E a ideia era que fosse o símbolo, o cartão postal da França, né? E a região em que ela foi construída é estratégica, porque ali é como se fosse um marco zero da cidade de Paris, né? Outra coisa importante também é que ela foi construída numa época em que a França estava passando por um grande crescimento populacional e um grande crescimento econômico, né? Então, a Igreja Católica também, não se esqueça que estamos falando de Idade Média, né? Então, a Igreja Católica, naquela época, ela detinha as construções mais altas, até porque a arquitetura ela tem uma relação muito íntima com o poder, né? Então, se você olhar hoje, você vê que os prédios mais altos são prédios aí de instituições financeiras, né? Na época medieval, as estruturas mais altas são prédios de igrejas, né? Então, você tinha a igreja no controle, hoje você tem um capital no controle aí, ou capital descontrolado, né? Qualquer maneira que você querer aceitar. A arquitetura dela é um estilo da evolução da arquitetura romana que a gente chama de arquitetura gótica, né? Que ela tem as suas é bem peculiar, né? Se você olhar uma construção medieval, você vai ver a característica dela, principalmente aquelas abóbadas que são atravessadas uma das outras. É muito parecido com igrejas, são muito assim. Até porque igrejas ao redor do mundo se inspiraram muito a sua arquitetura aí na Capela de Notre Dame, né? Que talvez seja aí a maior, que foi a maior dela, mas talvez seja a maior inspiração da construção das igrejas. E ela é pré-renascentista, ou seja, ela tem uma característica aí de ser feita antes do Renascimento. Então, gótico é exatamente esse período aí, que bonito. E ela é importante também, ela é muito estratégica, porque além de ser o marco zero, naquele local ali onde hoje tem Notre Dame, né, que foi consumida ali pelas chamas, você tinha também, na época de Roma, construções de templos pagãos. Então a Igreja Católica aproveitou que ali existiam templos pagãos, e não se sabe muito ao certo a qual divindade existia um templo ali, mas os historiadores creem que é Júpiter. Júpiter é que seria o principal deus do panteão romano, não deus pagão, deus não cristão, até porque o deus cristão é um só. E ali Júpiter seria o equivalente a Zeus da mitologia grega, né? Então a gente sabe que os romanos aí, durante algum tempo aí, eles foram muito influenciados pelos gregos, e uma dessas onde a gente pode observar essa influência é exatamente isso, né? Na transformação de deuses gregos para deuses romanos, né? Você trocando o nomezinho ali, olha que bonito, né? Então ali é muito simbolismo isso, porque a Igreja Católica fazia muito isso antes, né? Para tentar converter as pessoas na Idade Média, porque na Idade Média era um período que a Igreja Católica ela estava lutando para manter a sua estabilidade, para crescer, né? E a gente sabe que a Igreja ela depende de fiéis. Sem fiéis, ela cai no ostracismo e perde status de religião até, né? E o que acontece então? A Igreja Católica fez isso com o Natal, né? Natal é uma festividade pagã, eles foram lá, deram uma skin, uma capa, como se fosse algo católico, né? Uma versão 2.0, e isso aí também ajuda até você converter mais facilmente ali as pessoas daquele local. Então a Igreja Católica pegou ali um templo pagão e transformou esse templo pagão ali em um templo cristão, né? Em homenagem a Jesus. Olha que bonito, né? Que lindo, né? Então tem muito essa guerra cultural, isso acontece também com as igrejas que foram conquistadas ali durante o período que os árabes estiveram na Península Ibérica também, né? Igrejas foram transformadas em mesquitas, e depois, quando os cristãos recuperaram o controle, transformaram essas mesquitas em igreja também, né? E na região do Império Bizantino ali também tem a Basílica de Santa Sofia, que hoje fica na Turquia, que também enrolou essa paradinha aí de ficar sambando na mão dos povos aí. A Capela de Notre Dame tem 128 metros de altura, né? Depois eu vou fazer um vídeo aí andando pelas ruas de Paris. Eu fui até Paris, depois eu vou mostrar pra você. Saga. E 48 metros de largura. Que lindo, né? Então ela foi de fato um projeto muito ambicioso
e foi construída aí para ser de fato o símbolo do poder dentro aí da França. Olha que não só da França, a ideia de Notre Dame aí para ser um símbolo de poder dentro da Europa. Pensa nisso, cara. Então é um dos monumentos históricos aí mais importantes aí, porque 13 milhões de pessoas visitam Paris anualmente aí, e essas 13 milhões de pessoas aí visitam também aí Notre Dame, até porque seria um desperdício, né, cara? Você tá em Paris, você tem que ver Notre Dame lá, você tem que, né, ver lá o Rio Sena lá, que é muito bonito, maravilhoso, você vai ver depois. Então 13 milhões de pessoas não é brincadeira não, cara. Então é um ponto turístico que dá uma grana aí violenta. E a gente sabe que move o mundo aí é o dinheiro. Então essa capela Notre Dame, que aliás é um nome francês aí que significa Nossa Senhora, né? Então ela foi erguida aí em homenagem a Nossa Senhora aí, né? Que é adorada aí pelos católicos, não pelos protestantes, né? Então uma das diferenças fundamentais aí. E durante a Guerra dos 100 Anos, o rei Henrique VI da França, né, que na época em que a França estava, grande parte do território francês estava sob ocupação britânica, ele se proclamou rei dos franceses. E ali, né, na capital de Notre Dame, ali, na Guerra de 100 Anos, foi uma guerra ali que acabou envolvendo aí duas das maiores potências na época, Inglaterra e França. Foi uma guerra que matou desgraçadamente ali no século XIV, ali, juntamente com a peste negra. Certo? Então matou muita gente. E hoje, né, na catedral lá de Notre Dame, lá você tem lá um monumento aí dedicado a Joana d'Arc, que é considerada uma santa, uma padroeira, aí, uma das principais figuras aí francesas aí, que lutaram pela liberdade da França, né? E ela falava com Deus. Então, é muito enigmático isso, olha que bonito. Certo? Então, além de testemunhar aí eventos da Guerra dos 100 Anos, a catedral aí também testemunhou aí eventos da Revolução Francesa, né? Os revolucionários franceses, os mais radicais, os jacobinos, na fase do terror, tomaram a catedral do comando do Vaticano, né? Tiraram lá algumas estátuas, alguns monumentos aí que eram ligados aí à Igreja Católica e à monarquia, ao símbolo monárquico, até porque os jacobinos não estavam interessados mais na figura do rei, até porque guilhotinaram o rei, né? Estabelecendo ali uma república e estabeleceu também o medo na sociedade francesa, né? Um monte de gente é guilhotinada ali. Então, Notre Dame, durante o período aí do terror jacobino, aí, foi utilizado aí para celebrações do governo da jacobino, aí, que seriam celebrações religiosas envolvendo aí, o culto da razão e o culto do Ser Supremo. Que essas foram religiões aí, entre aspas, né? Religiões, elas foram criadas aí por Robespierre, como se fossem cultos, né? Que eles substituiriam, né, a Igreja Católica, substituiriam o cristianismo e seriam aí uma espécie de uma nova religião ali que valorizaria ali a figura do ser humano, a figura do conhecimento, né? Então vem uma ideia de iluminar a vida das pessoas. Foi uma tentativa de estabelecer uma nova religião, isso que ela acabou aí juntamente aí com o fim do período jacobino, né? E quando acabou a Revolução Francesa, o nosso querido Napoleão Bonaparte, né, ele fez o quê? Ele foi proclamado imperador, né, da França dentro da Catedral de Notre Dame. E o que mais que ele fez? Ele devolveu a Catedral de Notre Dame sob o comando do Vaticano, né? Ou seja, é uma igreja, uma catedral que voltou aí a ficar nas mãos aí do poder católico. Até porque ele queria se aproximar da Igreja Católica, uma vez que os jacobinos já tinham se afastado do poder da Igreja Católica. Que os jacobinos responsabilizavam a Igreja Católica também muito pela exploração ali dos povos franceses. Correto? Que lindo! Então você tem a coroação de um imperador, você tem ali fragmentos da Guerra Francesa, fragmentos ali da Revolução Francesa, fragmentos ali também da Guerra dos 100 Anos. Então, olha para você ter uma ideia de quanto que as coisas passaram ali por Notre Dame. E no século XIX, um escritor francês chamado Victor Hugo, observando que o monumento ele estava abandonado, da Catedral Notre Dame, ela ficou um tempão ali abandonada, ali, largada as traças, resolvendo atrair a atenção do público e das autoridades para a Catedral de Notre Dame, ele resolveu escrever um romance tendo a Catedral como cenário, conhecido como Corcunda de Notre Dame, que depois virou até a animação da Disney, né? Acho que as pessoas conhecem hoje muito mais pelo fato de ser uma animação da Disney, infelizmente, né? Porque certo seria você conhecer por ter lido o livro, né? Ou ter contato com essa obra literária fantástica.
E deu certo, né? Deu certo porque as atenções foram todas voltadas lá. Então o rei decidiu, né? E a Igreja Católica também decidiu aí retomar aí a restauração, né? Investir em restauração, restaurar a Catedral de Notre Dame, e a partir do século XIX é que a Notre Dame vai ter essa carinha que a gente conhece hoje. Então, então ela foi construída no período medieval, então ela passou por diversos eventos históricos, foi saqueada e por aí vai, tentar destruir. Ela ficou sucateada, abandonada. No século XIX, graças a Victor Hugo, houve um boom de atenção, todo mundo voltou sua atenção a Notre Dame, então ela ganhou aí o aspecto que ela tem de hoje, que é esse aspecto aí bonitinho que você está vendo aqui no cantinho, aqui, ó, que bonito. Certo? Então, pessoal, então a gente pode ver que essa capela, capela, tô maluco, né, cara? Esta catedral, pô, essa capela é uma coisa pequenininha, a catedral é uma coisa gigantesca. Esta catedral de Notre Dame, então, ela testemunhou várias fases do elemento, várias fases da história da humanidade, né? Então, ela testemunhou ali os eventos conhecidos como a Comuna de Paris, olha que bonito, a Guerra Franco-Prussiana, né? Ou seja, a guerra entre franceses e alemães. Ela testemunhou também a Revolução Francesa, Guerra dos 100 Anos. Ela testemunhou 2 guerras mundiais. E nas 2 guerras mundiais, a França sendo ocupada pela Alemanha. Fica a dica aí, mexer com o alemão é complicado, né? Certo? E ela estava em pé, está em pé ainda, né? Porque ela sofreu aí um abalo aí na sua estrutura aí, mas ela vai dar para restaurar sim. Então a gente só não sabe ainda quanto vai ter que gastar para restaurar, mas com certeza ainda Notre Dame ela estará em pé aí durante aí mais alguns séculos, né? E Notre Dame também, ela, além de ter toda essa importância histórica, além de ter testemunhado toda essa história, ela é conhecida também pelo seu estilo arquitetônico, né, cara? Que é um dos mais belos exemplos aí da arquitetura gótica, que já foi falado lá na frente, né? Que é uma evolução da arquitetura romana, ela é pré-renascentista. E ela serviu de base aí para a construção aí de arquiteturas aí de igrejas católicas aí, de igrejas, né? Qualquer outro tipo de igreja aí ao redor do mundo, né? Então Notre Dame ela tem ela é muito marcante por causa disso, né? Ainda não se sabe ainda os motivos aí o que gerou o incêndio, mas aí os responsáveis aí eles acreditam que o incêndio tenha acontecido aí sendo derivado aí de uma obra de restauração que está sendo feita na Capela de Notre Dame, né? Então pode ter dado alguma coisa errada aí, algo acidental que provocou esse incêndio aí que acabou destruindo aí, derrubando, se não me engano, aí 2 torres. Eu posso estar falando uma besteira, certo? E eu acho que um prédio que tem 850 anos ele tem que passar por um processo de restauração, gente. É normal, né? Só não pode pegar fogo durante esse processo, porque daí já não passa a ser normal. Então é isso aí, eu espero que você tenha entendido a importância de Notre Dame, porque o mundo inteiro se mobilizou, né? Foram enormes aí os feitos aí, né? Que aconteceram ao redor desta capela aí. E é um documento histórico, né, cara? Então, documentos históricos são importantes para a história, assim, porque é através desses grandes monumentos, o documento histórico pode ser uma obra escrita, né? Pode ser qualquer outro tipo de coisa. Mas no caso aí seria um documento aí importante para a gente reconstruir a história, né? E não só da França, mas a gente viu que eventos ali que aconteceram na França, obviamente, né? A catedral fica lá, mas são eventos aí que acabaram influenciando toda a cultura ocidental e o quiçá do mundo, né, cara? Porque hoje o mundo ele vive aí baseado aí na Revolução Francesa, né? Que foi da onde tirou-se ali, da onde se derivou. Olha que bigode bonito. De onde se derivou ali os direitos humanos, né? A ideia iluminista, né? Então, ali, aquela capela testemunha coisas maravilhosas aí acerca da história da humanidade aí. Fechou? Certo, então espero que tenha gostado desse vídeo. E se gostou, deixe seu joinha, compartilhe aí com os amiguinhos aí, né? Escreva aí um tema aí que você queira ver mais pra frente aí. Um abraço aí e não vá se perder por aí. Até a próxima.